Estamos de volta e o assunto é mercado financeiro. Ontem, o dólar apresentou alta de 4% e a Bolsa perdeu 110 mil pontos após o discurso do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e a divulgação da inflação no Brasil. Mas hoje, o cenário já é de recuperação. E é para falar e explicar essa situação, essa reação do mercado financeiro, está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia o economista e professor Emanuel Dalbian. Boa tarde, professor, e seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde. Boa tarde. Professor, como a gente falou aqui, a Camila citou aqui, ontem, nesta quinta-feira, o dólar subiu e a Bolsa caiu. Aí falaram, olha, o mercado financeiro está nervoso, mas parece que o recado era outro, né? O recado era para o presidente eleito Lula, querendo saber dele o seguinte: quem será o ministro da Fazenda a partir de janeiro? É por aí? O mercado está louco para saber quem que vai ser o ministro, para ele começar a precificar os valores futuros dos ativos. Mas isso é uma coisa normal em toda mudança de governo, isso sempre acontece. Mas esse mercado ele precisa ser um pouco relativizado, porque o que é essa instituição que se chama de mercado? São basicamente os operadores da Bolsa de Valores, os operadores do mercado financeiro, do mercado de câmbio e alguns economistas dos bancos. Eles ganham, têm os ganhos deles no curto prazo. Para poder ganhar no curto prazo, o que eles precisam? Precisam de algum fato econômico que possa aumentar ou diminuir o preço do dólar, o preço das ações, para eles poderem ganhar naquele período curto de tempo. Então, qualquer acontecimento econômico que ocorre, isso aumenta ou diminui o preço dos ativos. Então, no caso das ações, por exemplo, eles ganham quando o preço das ações aumentam, porque eles vendem, e depois, na hora que o preço das ações cai, eles compram as ações. Então, eles ganham no curto prazo, eles estão aí para fazer esse jogo aí. Então, você pode perceber, Lúcio, que hoje o mercado já voltou à normalidade. Certo. Então, pelo que o senhor está dizendo, isso não impacta de maneira nenhuma outros setores aí, numa visão macroeconômica, o cidadão comum, foi só pontual, muito embora tenha gerado essa reação, né? Foi o pior desempenho do dólar neste ano. Sim, essa alteração que houve na Bolsa nesse dia anterior, isso não vai impactar. O que pode impactar no futuro, Brasil no próximo ano, que é começar o novo governo, são as medidas que o governo federal vai adotar. Isso pode impactar. E aí o mercado está esperando, ele quer antecipar, né? Na verdade, ele queria antecipar uma coisa que vai acontecer no próximo ano para poder precificar os ativos. É uma especulação. É uma especulação. Por exemplo, o mercado vai ficar muito feliz se o presidente eleito Lula escolher lá um dos pais do Plano Real, né? André Lara Rezende, Pércio Arida, Armínio Fraga, né? Se a escolha dele for por aí, o mercado fica satisfeito. Ficaria satisfeito. E o seguinte, são pessoas que falam a mesma linguagem do mercado. Exatamente. Embora o André Lara Rezende já mudou um pouquinho, ele já mudou o pensamento dele um pouquinho. Ele já tem uma preocupação social maior, mas os outros continuam com o mesmo pensamento econômico, aquele pensamento de que primeiro o governo tem que cuidar das contas, cuidar dos gastos, não gastar mais do que arrecada, para poder, então, estabilizar e depois conseguir aumentar a receita quando isso acontecer, começar, então, a fazer os investimentos, começar a desenvolver. Mas tem uma frase que eu queria falar aqui. E olhar para a área social bem depois. E olhar bem depois. Tem uma frase aqui do grande economista do século passado, Keynes, ele dizia o seguinte, no longo prazo todos estaremos mortos. Né? Então, são visões econômicas diferentes, mas que elas têm essa característica. Uma olha mais para a questão fiscal, outra olha mais para a questão social. Aliás, essa parece que foi o maior debate na eleição que aconteceu. O senhor acredita que essa questão, essa fala do presidente, causa uma preocupação com razão quando ele diz, o presidente eleito, né? Quando ele diz que a questão fiscal não deve se sobrepor à social?
Mas a fiscal não seria a base para tudo isso? Porque a gente sabe que quando as contas estão desequilibradas, tudo é comprometido, né? E o mercado reagiu dessa forma. Boa pergunta, Camila. Nem sempre acontece dessa forma. Eu acabei de falar do grande economista Keynes. O Keynes dizia o seguinte: a questão ele se resume em uma questão de demanda. Quando tem demanda, quer dizer, quando as pessoas têm recursos para comprar, aumenta o consumo, aumenta as vendas, aumenta a produção, aumenta o emprego. Quem tem essa visão de que gastar um pouco mais, um pouco além do que... Muito além, né? Muito além, isso vai trazer um retorno mais na frente em termos de receita, porque esse dinheiro que vai ser gasto pelo governo em obra ou em transferência para as pessoas mais necessitadas, ele vai se transformar em consumo. Esse consumo se transforma em venda, essa venda se transforma em produção, que transforma em emprego volta a ser renda. É o que o Keynes chamava de multiplicador da renda. O gasto do governo ou o investimento do governo, ele multiplica a renda e o governo, ao final, ele vai arrecadar mais porque a renda aumentou da economia. E essa renda, ela pode multiplicar 2, 3, 4, 5 vezes, dependendo de como que esse gasto ocorreu. Quanto mais, segundo esse economista, quanto mais se gastar com as pessoas que utilizam a renda para consumir, mais ele vai multiplicar a renda na economia e o governo retorna, esse gasto dele vai retornar em receita. A ideia é essa, né? Mas os economistas liberais, eles não têm essa visão. Professor, voltando aqui para Mato Grosso, qual o futuro do agronegócio aqui no estado? Vão continuar investindo para bater recordes de exportação na produção primária ou vão para industrialização, apesar do que os barões do agro aí não são muito simpáticos a deixar a produção primária de lado, não é? Exatamente. É uma excelente pergunta, porque nós temos aqui em Mato Grosso uma produção grande, nós somos mais produtor de soja, de milho, de algodão, carne de gado, carne, né? Mas é uma produção primária. O que acontece na produção primária? Você não consegue agregar valor nela, você não consegue aumentar o preço, nem definir o preço, porque quem define o preço desses produtos é o mercado, é a oferta e demanda. Quando você tem uma diversificação disso, esse seria o ideal, era se esses produtores eles pudessem então diversificar e investir na indústria. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, assim, na sua visão, na prática, esse aumento das despesas, né? O presidente eleito anunciou que vai criar, acho que mais 13 ministérios, aumentar a máquina pública, a PEC da transição, são cerca de 200 bilhões de reais a mais, estão querendo tirar o valor para continuar pagando o Auxílio Brasil de 600 mais 150 reais por criança menos de 6 anos. Isso vai aumentar o custo, né? Aumentar o valor gasto, o orçamento. Vai impactar? Vai ser necessário aumentar os impostos para aumentar a arrecadação ou não? Como que é possível manter a sustentabilidade fiscal aqui no país? E só complementando a pergunta da Camila, independente de quem fosse eleito, Lula ou Bolsonaro, o quadro seria o mesmo para que o novo presidente teria que enfrentar? O quadro não seria o mesmo, não. O quadro seria diferente, né? A gente sabe que o ministro atual, Paulo Guedes, ele tem uma outra visão econômica diferente dessa visão do presidente eleito, né? Agora, o aumento de impostos. Camila, exatamente, em relação ao aumento de impostos. Pode ocorrer, mas também, se ocorrer aquilo que eu falei, de o gasto se transformar em receita e essa receita transformar em arrecadação do governo, isso pode haver uma compensação, que parece que aconteceu lá nos governos anteriores do presidente eleito. Aconteceu uma coisa mais ou menos parecida com isso. Não é no curto prazo, né? Demora um tempo. Mas, se houver esse aumento de impostos, provavelmente não vai ser sobre o mais pobre, né? A classe média. O que se diz em relação ao aumento de impostos é sobre as grandes fortunas, sobre os super ricos, né? Super rico, a gente nem conhece quem que é o super rico, mas sobre essas pessoas, para eles poderem, então... Que é uma medida até que outros países não deu muito certo, né? Pois é,
Porque o nosso sistema tributário, Fuga eu não de sei se nós capital. temos tempo, mas o nosso sistema tributário, ele é injusto com o pobre. Por quê? É o pobre que paga imposto. Paga imposto porque E o rico não paga imposto. parte Classe do média mais imposto ainda, né? vem do imposto sobre o consumo, né? Então, por exemplo, uma TV que é R$1.000 que pagaria, por exemplo, R$100 de imposto, para alguém que ganha um salário mínimo é 10% da renda. Para alguém que ganha 10 mil é 1% da renda. É muito injusto esse sistema tributário nosso, né? Ele devia impactar mais, como um dos países desenvolvidos, sobre a renda e a propriedade. Arrecadar mais, que provavelmente é o que o presidente deveria fazer. Não sei se vai fazer, mas é o que deveria fazer. Professor, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. E eu que agradeço.